Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo sofre, mas consegue segurar um empate com o Nacional e trazer a decisão para o Morumbis na semana que vem para chegar às quartas de final da Libertadores. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala turma, comentei o jogo aqui, Nacional e São Paulo, pela Rádio Band News FM e olha, poucas vezes eu vi, se é que eu vi, o São Paulo do Zubeldia tão desconfortável no jogo, como eu vi no primeiro tempo, por exemplo. O Nacional, do Martín Lasarte, técnico do time uruguaio, ele foi disposto a incomodar a vida do São Paulo. Num ritmo que eu imaginei que fosse durar 20, 25 minutos, no máximo 30. Ele durou quase o jogo todo. O Nacional marcou o São Paulo numa intensidade, numa volúpia, ele aplicou simplesmente um contraveneno ao time do Zubeldia, que a gente sabe que é proponente, intenso, voluptuoso. O São Paulo não conseguiu fazer isso. Aliás, o São Paulo não conseguiu jogar no primeiro tempo. Não conseguiu passar do meio campo, poucas vezes conseguiu. Teve uma bola no cruzamento da direita que o Ferreirinha recebe, domina mal e só talvez... Tava muito difícil. Ferreirinha estava tentando pelo lado esquerdo, muito marcado. O Lucas dava 2 toques na bola, vinha 3 jogadores. O Luciano estava perdendo bolas no meio-campo e gerando contra-ataque. E o São Paulo não conseguia sair de trás, porque o Nacional marcava alto e eu pensei, isso aí vai durar 15 minutos. Não durou, durou muito mais. Às vezes o Nacional até esperava. E aí o São Paulo, que trocava passe ali na defesa com o Arboleda e o Alan Franco, pensando assim, caramba, os caras não vão vir. Bom, vamos tentar. Quando eu tentava uma ligação direta ou sair construindo por dentro, era vral, vapo, não deixava passar. Era um Nacional que encaixava a marcação, não deixava ninguém solto e o São Paulo não conseguia jogar. Cara, dificilmente você vai ver situações como essa. O Nacional encurralou o São Paulo no primeiro tempo, mas também não chegou tanto assim. Ele começou a chegar, roubando bolas no campo ofensivo, né? E aí começou a construir uma situação ou outra, mas o Rafael não fez uma grande defesa. O lance mais perigoso foi uma bola em que o Luciano e o Lucas meio que perdem num erro de passe, e aí o volante, o Oliva, né? Ele avança e chuta ela colocada, buscando o ângulo do Rafael, ela passa isso aqui da trave. Foi o lance mais perigoso do Nacional, que frequentou bastante a área, que chegou, mas não conseguiu passar também da defesa do São Paulo, que exportou muito bem. O Alan Franco, na minha opinião, fez um jogaço. O Arboleda também, mas o Alan Franco, para mim, foi determinante, protagonista. Ele tirava tudo, por cima e por baixo, não deixava passar quando o Nacional chegava. Os laterais também foram bem, né? O Rafinha, muito pela cobertura do Ferreira no primeiro tempo e do Wellington Rato no segundo tempo, mas o Wellington foi um cara muito também que fazia o corredor, até porque não conseguia atacar, não tinha como atacar, né? O Bobadilha abaixo, o Luciano perdendo algumas bolas que, enfim, né? Ele foi o cara para reter essa bola no meio, para buscar a bola no pé do volante, tentar construir o jogo, e ele foi muito marcado, perdeu algumas bolas, gerou contra-ataque, não conseguiu. O Luciano não conseguiu jogar, o Lucas não conseguiu jogar, e aí no segundo tempo o Zubeldia começou a fazer as suas trocas ali para tentar alguma coisa. O Wellington Rato entra no segundo tempo para tentar ter um pouco mais de controle de bola, diferentemente do Ferreirinha, que é do 1 contra 1, alguma finalização, quem sabe, né? E aí até nesse controle de jogo, o São Paulo consegue equilibrar um pouquinho o jogo, também porque o Nacional não consegue manter o ritmo o tempo inteiro, né? Só que aí o jogo ficou muito mais aberto, porque aí o São Paulo começou a chegar um pouco mais, os espaços se abriram e o Nacional buscava o contra-ataque também. E aí o Martín Lasarte mexeu, os caras botando gente pra frente e tal, o Zabala, aquele, meu Deus do céu, deu um calor na defesa do São Paulo. E aí tem um lance que ele perde, aí a principal chance da partida, né, que a bola chega no pé dele e ele fura, chuta meio mascado, o Rafael faz a defesa tranquilamente. O Nacional não chegou mais do que isso também, mas teve volume, e esse volume ele não resultou num placar que desse uma vantagem para o time uruguaio, e essa para mim é a notícia do jogo. O Nacional tentou até o último suspiro do jogo, um golzinho que fosse, para levar uma vantagem, por mínima que fosse, para o Morumbis, e não conseguiu. E aí o São Paulo teve esse mérito. A gente pode aqui, poxa, mas o São Paulo não conseguiu jogar, o São Paulo... É jogo de Copa. Concordo com o Zubeldia, como ele disse na entrevista, jogo de 180 minutos. E ele já é um campeão continental pela LDU, da Sul-Americana. Então ele sabe o que está fazendo.
conhece os meandros do futebol sul-americano. Você precisa... o São Paulo precisava voltar vivo, e ele voltou. Ele conseguiu amarrar ou segurar o Nacional nesses primeiros 90 minutos para decidir em casa com essa mínima vantagem, mas que é uma vantagem. Com o apoio da torcida, com o ambiente todo favorável, e em casa, com uma vitória simples, ele avança. Porque o jogo de ida realmente foi muito difícil do São Paulo tentar alguma coisa. É claro que ele buscou ali no finalzinho do jogo, né, o Wellington Rato, né, como eu disse, para tentar alguma coisa. Depois ele tira o Lucas e bota o Nestor para tentar ter um pouco mais de bola no meio. Não acontece. O Calleri foi um leão lá na frente, mas sofreu, porque também os zagueiros acabaram marcando bastante. E o São Paulo não conseguiu ter volúpia ofensiva. Foi muito mais se defendendo e tentando sair da marcação do Nacional. Tanto que o São Paulo acabou amarelado aí com o Arboleda, o Alan Franco, o próprio o Bobadilha, acho que tomou cartão também, o Luciano, que dá um carrinho, porque o São Paulo perdia a bola e era obrigado a fazer a falta. O Nacional marcou, pegou. Cara, assim, ó, foi um jogo quase perfeito do Nacional, mas eles não venceram o jogo. E para mim esse é o detalhe. Por mais que você, algum desavisado, olhe e fale assim, poxa, o São Paulo não venceu o jogo, pô, que ruim, né? Pô, vai ter que ganhar o jogo aqui em São Paulo. Não é essa a análise. A análise é que o São Paulo soube sofrer o jogo inteiro, resistiu, segurou um time que estava com um ímpeto absurdo e trouxe a vantagem para decidir na sua casa na semana que vem. É assim que você avança em jogos de Copa. Claro, não pode dar mole aqui, vai ter que fazer valer esse fator local e essa vantagem construída e adquirida, mas tem condições para isso, né? Tem time para isso também, para poder vencer o Nacional e aí ser o oposto. Aí desconfortar o Nacional, ir para cima, ir para o ataque e encurralar o time uruguaio dentro da sua casa, como o Nacional conseguiu fazer com o São Paulo nesse jogo de ida. É assim, o Nacional é um time tradicional em que o atual treinador está invicto, ele tem 7 jogos, ele não perdeu nenhum, ele tem 4 vitórias e 3 empates agora com esse jogo contra o São Paulo, então não dá para tirar esse Nacional aí como um time que andava fragilizado nos últimos anos, não é o mesmo tradicional dos anos 80 lá atrás, mas é um time chato pra caramba, mas que o São Paulo tem condições de avançar, pelo menos na minha opinião. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!